Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta a ambos, mais política, né? A gente tem eleição municipal aqui, no país agora em 2016. O PT é o atual incumbente aqui na Prefeitura de São Paulo, com o Fernando Haddad, e o partido está saindo aí bem machucado, né? Até eu diria esculhambado aí por essas denúncias de corrupção, etc., desse processo de impeachment todo. Na opinião de vocês, o que muda aí nesse xadrez, levando em conta que o prefeito tem a máquina, né, e é do PT? Bom, pessoalmente, eu acho que muda muito pouco, porque o prefeito, infelizmente, né, a gestão do prefeito, ela é muito mal avaliada, independente de partido. Ou seja, que não conseguiu, até pela falta de experiência, fez um programa de governo que contava muito, ou 70% com recursos federais, que acabaram não acontecendo, não conseguiu colocar nenhum projeto em pé, portanto, acabou sendo muito mal avaliado, não entendeu as prioridades da nossa cidade. E, obviamente, agravado pela situação do PT, mas esse ponto eu acredito que toda a classe política esteja muito chamuscada. Isso a gente andando pela cidade, você percebe que as pessoas, claro, tem a questão do PT, dos problemas que ele tem, mas a classe política, de maneira geral, hoje é mal vista pela população, infelizmente. E acho que cabe à classe política, essa mesma classe política, mostrar ao que veio e recuperar a sua imagem. Mas vai ser uma eleição difícil pelo desinteresse das pessoas, pela imagem que hoje existe nesse cenário, mas não acho que seja muito diferente, quer dizer, se a situação do prefeito Haddad acho que não será tão agravada pela questão do PT, e sim pela inépcia da própria gestão. Eduardo, no seu caso, o senhor deve concorrer a vereador pelo PT, ao partido pelo qual o senhor foi senador durante muitos anos, etc. No caso, por exemplo, da Marta Suplicy, sua ex-mulher, ela acabou saindo do PT e foi para o PMDB e vai ser candidata à Prefeitura de São Paulo, quer dizer, que se desvincular do partido. Eu pergunto, é um bom negócio estar no PT ainda, depois disso tudo? Muitas vezes eu me pergunto, e você não vai sair do Partido dos Trabalhadores? Eu penso de uma maneira diferente do que o fez a Marta, respeito à decisão dela, mas penso assim, quando numa grande organização, mais de 1,5 milhão de filiados, algumas pessoas cometem erros gravíssimos, como enriquecimento ilícito, por exemplo, é claro que nós precisamos procurar prevenir e corrigir, e sobretudo com medidas que venham a impedir casos como os que aconteceram. Acho que, por exemplo, não mais haver contribuições de pessoas jurídicas a partir de agora, nesta campanha, vai ser formidável do ponto de vista de evitar muitos dos problemas que acabaram acontecendo. E ali onde estivermos, eu, enquanto 24 anos no Senado e desde 2 de fevereiro honrado pelo prefeito Fernando Haddad para exercer a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, cargo pelo qual tive muito entusiasmo. São nessa metrópole 12 milhões de habitantes e a toda hora ocorrendo problemas, parece um trabalho de 24 horas, 7 dias por semana, porque parece um pronto-socorro, as pessoas procurando. Mas, e aí, onde estivermos, acho que precisamos agir com toda a correção, seriedade, e eu tenho a certeza, como testemunho do trabalho de Fernando Haddad, tem uma avaliação diferente do que o André, respeito, mas porque acho que ele, primeiro, é uma pessoa extremamente séria e honrada, e onde ele tem estado, eu observo, ele é uma pessoa muito respeitada e querida da população, as pessoas o tratam com maior respeito e sempre o aplaudindo em quase todas as áreas da cidade, e com iniciativas... Com relação à honradez, não coloquei nenhuma dúvida. É verdade, e eu... agradeço. Senador, mas como ele disse que as diversas iniciativas
não são tão positivas. Eu, por exemplo, só para citar áreas que eu conheço bem, porque foram da Secretaria de Direitos Humanos, o programa de Braços Abertos e o programa Transcidadania, sobre o qual posso falar algumas palavras daqui a pouco, são exemplos notáveis, não de resolver todos os problemas, por exemplo, seja da Cracolândia, seja dos transexuais, mas que houve avanços formidáveis. Eu gostaria até de esclarecer aqui. Tá certo. Senador, a gente vai chamar o Igor, então, em Brasília. O Igor Gelov é diretor da sucursal de Brasília, vai dar aí uma geral no dia, e depois eu queria um comentário dele aí sobre o cenário político, Igor, pós-impeachment, né? A expectativa é que o governo Temer tenha uma oposição bastante enfraquecida, né, no seu governo, e para todos os efeitos, 2018 está logo aí, né? Vamos ver como é que ficam aí os posicionamentos para a campanha eleitoral presidencial. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Eu acho que a gente está colocado aí a situação do dia, não há uma grande dúvida sobre o desfecho do que está acontecendo. Em algum momento, provavelmente às 2 da manhã, segundo o último boletim, digamos, que eu tive dos repórteres, nós deveremos ter aí a confirmação do fim da sessão, o afastamento do presidente, que deverá ser consumado amanhã por volta... Tem uma dúvida se vai ser 9 da manhã, ou 11 da manhã, ou 10 da manhã, mas provavelmente 9 da manhã ela deverá ser notificada, e a partir daí, uma hora depois, o vice-presidente Michel Temer assume interinamente a presidência da República. Então isso é um fato da realidade, não tem nenhuma alteração em relação a isso. E o que nós sabemos é que a partir daí, como já vem acontecendo nas últimas semanas, não há muita dúvida do desfecho da história como um todo, assim, exceto em caso de alguma grande hecatombe política que hoje é muito improvável. O presidente Michel Temer, o vice-presidente Michel Temer será presidente da República fatalmente após o julgamento da presidente. Acho que isso é um fato político que dificilmente será revertido hoje. Pode acontecer, pode, a gente está no Brasil, a gente não tem noção do que vai acontecer daqui a 2 horas, mas aparentemente esse é o caminho que está sendo percorrido. Sobre 2018, eu acho que a questão é até um pouco anterior, a gente tem que falar de outubro, na verdade. O que está colocado e é o que vai determinar a posição, por exemplo, do PT, que hoje tem um discurso ainda de defesa do mandato da presidente. Isso aí vai mudar, já está mudando, já vem mudando desde que o ex-presidente Lula não apareceu na defesa programada do mandato da Dilma no 1º de maio, naquele evento da CUT em São Paulo. Claro, tem a questão da saúde dele, estava cansado, estava rouco, mas o fato é, ele não apareceu. Nessas horas você aparece de qualquer forma, você aparece mancando, você aparece deitado numa maca. Não apareceu, ficou claro, o sinal foi dado pelos seus correligionários do caminho a seguir daqui para frente. É só conversar com qualquer pessoa do PT hoje em off, porque naturalmente ninguém vai dar essa declaração. A Dilma passa a ser um problema a menos para o PT a partir do momento que ela deixa o governo, porque ela é um peso que vai ser deixado para trás. O ônus todo do abacaxi a ser descascado agora do Michel Temer, e o PT pode confortavelmente deslizar para a oposição. A questão é que assim, não existe muito como dissociar o que está acontecendo no Brasil do que aconteceu nos últimos 13 anos durante a gestão do PT. Então, quem chegar na eleição municipal com a marca do PT, com o peso do PT, terá uma explicação a dar. Em favor desse grupo, seja o prefeito aí em São Paulo, Fernando Haddad, que é o candidato mais forte no sentido simbólico e de importância política do partido hoje, nas capitais, em favor dele é que estarão colocadas questões municipais, antes de qualquer outra coisa. Hoje São Paulo está sendo atormentada pela questão do táxi versus Uber, menos até do que a questão do impeachment. Então, as coisas municipais, para ficar aqui no clichê americano, as questões municipais sempre se colocam à frente das questões maiores ou de grande política.
Mas temos um caminho a percorrer, vamos ver, né? Daqui para frente. Tá certo. André, agora isso que o Igor falou, né? Quer dizer, o PT e o Fernando Haddad sendo aí o maior expoente do partido agora, né? Com a saída da presidente Dilma. Como é que é a oposição, no caso vocês? Vai ser uma campanha como agressiva? Vão jogar isso para a população? Olha, é um partido cheio de gente corrupta, tem gente presa, investigada. Até onde vamos descer aí na campanha? Fernando, eu não sei os outros. No meu caso, eu acho que você primeiro não pode generalizar dessa forma, né? Segundo, eu acho que a sociedade está um pouco cansada desse fla-flu. Você repara que você não consegue mais debater nenhuma ideia. As coisas... essa história do Uber e táxi, por exemplo, isso precisa de uma discussão. Você precisa discutir a regulamentação de táxi, precisa discutir a regulamentação de Uber, o que fazer, como fazer os dois segmentos concorrerem em igualdade de condições, etc. Foi impossível isso. Ou você era a favor de um, ou era a favor de outro. Eu acho que quem fizer campanha na base dos chavões, da coisa agressiva, ou também na base da platitude, aquele discurso de candidato que serve tanto para São Paulo, como para Nova York, como para Paris ou para Campos de Jordão, vai quebrar a cara. As pessoas querem saber, principalmente na eleição municipal, quem é que vai resolver o problema delas, das questões locais, das questões e das soluções objetivas para problemas que estão atormentando muito. São Paulo é uma cidade muito áspera, 50% ou menos, mas 40% da população da cidade, eu tenho certeza, dorme menos do que 5 horas por noite na cama. Então as pessoas que têm esse tipo de qualidade de vida estão cansadas de ouvir discussões que não trazem resultados concretos. Eu acho que as pessoas vão querer resultados concretos. Tá? Isso é como eu vejo, como eu imagino que tem que ser a campanha, discutindo a cidade, soluções para a nossa cidade. Só um minutinho, senador. A gente vai chamar o de Brasília, a Daniela Lima, que está com o senador Aécio Neves, lá direto do Senado, para fazer alguns comentários aqui com a gente. Dani, tudo bem? Oi, Canzian, boa noite. A gente está aqui com o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves. Ele acabou de falar por telefone com o vice-presidente Michel Temer. Como foi, senador? Qual foi a mensagem que o vice-presidente pediu para que o senhor desse? O senhor sentiu ele tranquilo? Eu acho que sim, né, na fase final de rearranjos do seu governo. E eu reiterei a ele aquilo que disse ontem também quando conversamos. O apoio do PSDB tem como base a nossa responsabilidade com o Brasil. Independe de absolutamente qualquer espaço da administração pública. Mas é óbvio que ele tem que estar livre para montar o seu governo com os melhores quadros que encontrar, dentro e fora de partidos políticos. E reiterei a ele um sentimento que colho cada vez de forma mais intensa e que é preciso que ele surpreenda, é preciso que ele surpreenda positivamente. Não apenas na cara do governo, na formação da equipe de governo, quanto na ousadia das propostas que já nos próximos dias devem enviar ao Congresso Nacional. Nós teremos responsabilidade para com o Brasil e estaremos ao lado dele, principalmente, Daniela, em torno de propostas que nós mesmos apresentamos a ele algumas semanas atrás, no campo político, no campo da reforma do próprio Estado, na necessidade realmente de um ajuste fiscal vigoroso, enfrentar a questão previdenciária e a questão trabalhista, enfim. Não se espera pouco do governo Michel. Ele tem que corresponder a todas essas expectativas. Fernando, o senador está cercado aqui, mas eu vou passar o fone para ele, para vocês poderem fazer algumas perguntinhas diretamente para ele. Só um minuto. Tá ok. Boa tarde, Canzian, Aécio. Tudo bem, Aécio? Boa tarde. Eu estou aqui então com o Eduardo Suplicy, André Matarazzo. Eu queria fazer primeiro, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. Você falou aí em medidas... Você sabe que eles são primos, né? Exato. A gente estava comentando sobre isso aqui agora há pouco. Senador, a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte. O senhor falou aí em o PSDB atuar com responsabilidade, etc. Durante o ano passado, houve algumas tentativas do governo Dilma de aprovar algumas medidas que eram medidas que agora tanto o PMDB quanto o PSDB consideram responsáveis, como o ajuste na Previdência, né? No entanto, o PSDB, naquele momento, se posicionou contra essas medidas, né? Queria que o senhor esclarecesse um pouco esse ponto, o que mudou, como é que vai ser daqui para frente, e falar um pouco aí de como é que vai ser o protagonismo do PSDB num governo do PMDB.
Quer dizer, em primeiro lugar, meu abraço ao André, ao Eduardo, a todos os ouvintes. O PSDB sempre julgou ao lado do Brasil. Você se refere a algumas votações que realmente ocorreram, mas é preciso que elas sejam circunstanciadas. Ocorreram no momento em que a própria base de apoio do governo que as propunha votava contra. Isso ocorreu na Câmara dos Deputados. Nós sempre deixamos claro que eventuais equívocos seriam corrigidos no Senado, mas nada disso tira a marca da responsabilidade, tanto com que o PSDB governou, quanto fez oposição. Na verdade, quer dizer, eu disse mais uma vez ao presidente Michel Temer, e não é a primeira vez, de que por mais, e essa pergunta ela é feita de forma reiterada a todos nós tucanos aqui, mas você não acha que o apoio ao governo Michel vai comprometer o projeto do PSDB? Em primeiro lugar, eu quero dizer que o PSDB continua tendo um projeto de país. O PSDB acredita nesse projeto e o apresentará à população brasileira em 18. Mas nesse momento, entre a oposição mais cômoda e de certa forma oportunista de nos omitirmos em relação ao governo Temer, porque vamos encontrar lá alguns adversários de ontem, e a outra opção, que é a da responsabilidade, de contribuir com ideias, com propostas e com votos no parlamento, nós vamos correr os riscos, vamos apoiar essa agenda. O presidente Michel não tem tempo a perder. Eu disse a ele essa frase, e citando, me lembrando de essa de Queiroz, de que no caso dele a primeira impressão é a única que existe, não é só a primeira que fica. Ele tem que surpreender positivamente ao Brasil e contará com o PSDB ao seu lado. Em 18, nós vamos discutir 18. Senador, mais uma pergunta. A gente tem aqui na Bolsa de Apostas, né, dois indicados, aí está se especulando, dois nomes do PSDB para o Ministério, né? O Alexandre de Moraes para a Secretaria de Direitos Humanos, e que a Justiça englobaria a Secretaria de Direitos Humanos, e a gente está se ventilando também o senador José Serra para Relações Exteriores, que poderia vir a englobar desenvolvimento, né? Está de bom tamanho, o PSDB gostaria de mais? Como é que o senhor avalia isso aí, do que saiu até agora, né? Olha, são nomes altamente qualificados e, obviamente, o PSDB não colocará nenhuma objeção a nomes desse nível. Ao contrário, o PSDB aplaude nomes qualificados como o do Serra, ou do próprio Alexandre, e outros que venham, independente de partido político. É isso que nós deixamos muito claro, não apenas eu, os líderes partidários, os senadores que conversaram com ele. Todas as nossas conversas foram no sentido de falar, olha, surpreenda, Michel, reduza esse ministério drasticamente, surpreenda o país e conte conosco, que a nossa contribuição está aqui nas suas mãos. É uma agenda corajosa de reformas, Casinha, que nós apresentaríamos se tivéssemos vencido as eleições. É uma agenda que nós discutimos com o país, estamos oferecendo sem qualquer restrição ao vice-presidente da República, mas quem conduz é ele, e repito, ele não tem tempo a perder. Tá certo, senador. Agradeço muito a sua participação. Obrigado. Pera só um minutinho. O senador Suplicy quer retribuir aqui o abraço. Boa noite, Aécio. Quero cumprimentá-lo. Sabe que se eu estivesse aí, eu iria defender que não deveria haver o impeachment pela avaliação que eu conheço da presidenta Dilma, que avalio ela ser uma pessoa correta, honesta e que não cometeu crime de responsabilidade na minha avaliação. Mas aproveito esta oportunidade de rever um amigo pela TV Folha para agradecer que, juntamente com os 81 senadores, assinaram uma carta à presidenta Dilma para criar o grupo de trabalho para estudar todas as etapas de transição dos programas de transferência de renda hoje existentes, até chegarmos ao a renda básica de cidadania, que você conhece bem. Então, eu quero dizer que essa proposta dos 81 senadores continua para ser implementada. Muito bem, Eduardo, eu agradeço a tua participação. Claro que temos posições divergentes, mas sempre nos respeitamos. Eu lamento apenas que a presidente que você, com tanta lealdade, com tanta dignidade, defende, não tenha encontrado os 10 minutos na agenda para recebê-lo, principalmente sobre uma proposta tão valiosa para o Brasil como essa. Esperamos que no futuro tenhamos governos mais sensíveis a uma proposta dessa dimensão do que foi o governo do PT. Grande abraço, Eduardo. Tá bom, senador, obrigado.
Eduardo, deixa eu te perguntar a respeito disso que o Aécio colocou. O senhor foi a uma audiência com a presidente Dilma o ano passado, né? E ficou lá esperando e não foi atendido. O senhor acabou desistindo de esperá-la e foi embora. Se ela me chamar hoje à noite ou amanhã de manhã, eu irei. Pois é, mas como é que o senhor viu esse episódio e esse comportamento aí? Não, em verdade, todas as dificuldades havidas neste ano e meio é que tornaram difícil. Eu tive 4 encontros desde 18 de dezembro com a presidenta Dilma, muito breves. Quando a cumprimentei, a hora que ela recebeu o diploma no Superior Tribunal Eleitoral, meus cumprimentos, presidente. Eduardo, me dê um beijo. Presidente, se a senhora puder me receber, eu agradeço muito antes do término do meu mandato. Quando é? 31 de janeiro. Mas aí chegou final de dezembro, precisava reunir os 39, com 39 ministros. Na última semana de janeiro caiu, Graça Foster, toda a direção da Petrobras, ficou impossível. 10 de março, aqui no Anhembi. Presidenta, e a nossa audiência? Eduardo, não é que eu não queira lhe receber, mas o que você me pede hoje é impossível. Eu sei, presidente, mas a minha proposta é para a senhora instituir um grupo de trabalho para saber se será possível em 2, 3, 5 ou mais anos. Então eu lhe receberia em junho. Se a senhora puder me receber antes de 21 de junho, que é meu aniversário, será ótimo. Então vou receber dia 20 de junho com bolo. Não deu 20, mas dia 22 de junho, às 17 horas, fui para Brasília, cheguei 2 da tarde, 2h40, estava 2h50 indo para o Palácio, telefono o Álvaro Henrique Baio, chefe do gabinete pessoal. Eduardo, ocorreram problemas tão difíceis nos últimos dias que foi cancelado. 13 de outubro, aqui no Anhembi, novamente, Congresso Nacional da CUT, presentes o presidente Lula, Pepe Mujica e a Dilma aqui. Eu entrei na sala VIP, ela deu um passo adiante. Eduardo, eu estou em falta com você, mas deixe passar esses momentos difíceis que eu vou lhe receber. Ainda ontem eu escrevi mais uma carta e, inclusive, dessa vez não apenas dizendo da proposta, mas também já escrevi um ato de criação do grupo de trabalho com cerca de 70 nomes dos melhores estudiosos no Brasil sobre transferência de renda e erradicação da pobreza, e ela pode assinar esse ato de hoje para amanhã. Deixa eu te dizer, Eduardo, eu não quero nem me meter nesse assunto, mas eu acho que agora ela vai te receber com toda certeza, porque ela vai sentir, como ela é uma pessoa que não tinha experiência com o poder, como é difícil e como ela precisa das pessoas. Eu acho que você inverteu a situação. Você falou que uma série de problemas é que impediram dela te receber. Eu não acho. Eu acho que ao contrário, esse tipo de comportamento dela é que causaram os grandes problemas para ela. Porque se ela não teve 10 minutos para receber um aliado como você, que é aliado até agora, que continua defendendo ela até agora, que sempre teve um comportamento impecável em termos de fidelidade partidária, em termos de fidelidade com ela, quer dizer, você imagine com os outros políticos o grau de tratamento ou de pouca atenção. A presidente, quando logo foi eleita e começaram aqueles problemas grandes, ela tinha que ter chamado o partido dela, a oposição, e ter negociado uma saída para o Brasil. Foi muita arrogância achar que estava tudo ótimo e se veio se isolando cada dia mais. Acho que quem está de fora vai observando isso. Então, Eduardo, acho que não tente justificar Estou esperando até amanhã ela me chamar. Pode depois ela vai ter tempo, ela vai te chamar nos próximos 180 dias com toda certeza. A gente vai voltar para Brasília rapidamente com a Daniela Lima, que tem as últimas informações direto lá do Senado. Daniela, pode falar. Oi, Canzinha, só para passar um informe aí para vocês, a sessão aqui no Senado foi suspensa agora há pouco. O presidente do Senado, senador Renan Calheiros, prometeu retomar os trabalhos às 19 horas e a partir daí a intenção dele é não fazer mais nenhum tipo de pausa. Ou seja, a sessão vai realmente entrar pela madrugada, porque até agora só cerca de 1/3 dos inscritos falaram.
eu queria também fazer um lembrete aqui, como a gente tem visto, o vice-presidente Michel Temer tem telefonado para os aliados aí ao longo do dia para poder fazer últimos ajustes, não só no que diz respeito aqui à votação, acompanhar como é que está acontecendo as coisas, como estão acontecendo as coisas no Senado, mas também porque ele está fazendo mudanças hoje no desenho do Ministério. Já teve aí uma mudança no nome que estava cogitado para a defesa, por enquanto está em aberto, mas parece que será um senador. Não será mais o deputado Nilton Cardoso Júnior. Também estamos tendo alterações aí no Ministério da Integração Nacional, ou seja, os últimos detalhes do novo governo estão sendo acertados aí ao mesmo tempo em que os senadores debatem o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Daniela, eu queria mais uma informação, se você tiver mais detalhes. A gente trouxe agora há pouco o Romero Jucá, que estava aí contigo, e ele deu uma informação dizendo que a expectativa é que a oposição, aí no caso, né, os aliados de Michel Temer, consigam pelo menos 54 votos favoráveis ao pedido de afastamento, para dar uma demonstração de força, já que daqui a pouco vai ter que ser ratificado o afastamento no Senado. Como é que está isso? Isso realmente pode acontecer ainda essa noite e na madrugada? Pode sim, Canzião. O senador Romero Jucá foi até, digamos, econômico na conta que trouxe aqui para a gente na TV Folha, por uma razão de segurança, enfim, dele, né, claro, para que se o número não se cumprir, ele não fique mal, mas a expectativa da oposição, dos líderes do PSDB, dos líderes do PMDB, é de que a oposição à presidente Dilma consiga 56 votos, no mínimo, podendo chegar a 57 se de fato a senadora Rose de Freitas conseguir vir votar. Mas eles querem muito fazer esse número superar os 54 votos, porque essa quantidade de votos que eles vão precisar para sacramentar o impeachment da presidente Dilma Rousseff daqui até 180 dias, quando vai haver o julgamento. Hoje, para a gente poder explicar direitinho, hoje ela o Senado precisa de maioria simples para aprovar o afastamento dela, ou seja, 40 votos, mas para poder fazer o impeachment quórum qualificado, ou seja, precisa de 2/3 do Senado, daí a necessidade dos 54 votos. Tá certo, Daniela, te agradeço mais uma vez, muito obrigado e até daqui a pouco. Bom, a gente está chegando com o tempo aqui ao final. Eu queria só, Eduardo, uma opinião sua. Qual vai ser o futuro aí o senhor que tem uma relação estreita com ele de muitos anos, né, do ex-presidente Lula? O ex-presidente Lula quase virou ministro para fugir aí de uma eventual prisão, até que havia aquela possibilidade e tal, quando houve a condução coercitiva para depor, etc. Como é que o senhor vê aí enfim, esse fim aí um pouco melancólico aí do principal líder do partido, né? Há algumas pendências na justiça que acredito que o presidente Lula vai poder esclarecer e daí ficar liberado desse peso que acabou acontecendo nesse período, inclusive quando se impossibilitou ele de assumir o Ministério da Casa Civil. Acho que, e como ele tem dito inúmeras vezes que ele vai comprovar da sua total inocência de quaisquer das faltas apontadas, acho que uma vez superado isso, ele volta a ter a condição de uma participação política muito intensa. Um dos possíveis pré-candidatos à presidência da República em 2018. Claro que os assuntos na justiça precisarão estar esclarecidos e daí ele poderá vir a ser uma liderança muito forte no país, seja como para tudo que esteja acontecendo. Agora, eu acredito que, e nesse sentido, tenho uma afinidade aqui com o André, que será muito importante que nós tenhamos um clima de diálogo respeitoso, de respeito para com as ideias divergentes, mas que possamos estar
em harmonia, seguindo um pouco o espírito daquilo que o Papa Francisco hoje falou logo cedo, quando disse que estava pensando nos peregrinos que vieram do Brasil e no nosso país, e recomendando a nós que pudéssemos estar trabalhando em harmonia, com unidade de objetivos e claro, as ideias divergentes precisam ser tratadas de maneira democrática e respeitosa. E acho que é com esse espírito que eu vejo como poderá ser a contribuição, inclusive, do presidente Lula entre todos nós. Quer comentar, André, esse fato de que a gente sai desse processo praticamente sem uma oposição no Brasil, né? A gente olhando aí... Sem dúvida, porque você... Bom, primeiro você vê que é um país que é triste a gente assistir em menos de 20 anos 2 impeachments de presidente da República. Quer dizer, não há classe política que aguente isso. E com o que nós dissemos no começo, quer dizer, a própria desmoralização da classe política, o acirramento da disputa política, como disse o Eduardo, como eu estava dizendo, que você não consegue mais discutir nada, a divergência faz parte da democracia, o debate, a discussão também. E o Brasil não conseguiu mais fazer isso. Infelizmente, eu atribuo um pouco ao estilo do presidente Lula em determinados momentos, essa coisa de sempre pôr o nós contra eles, que é uma coisa ruim, muito ruim. E eu acho que nós vamos ter que ter muita tranquilidade agora e unir esforços em apoio a um governo, como disse o presidente Fernando Henrique, é um governo de emergência, realmente para pôr o país em ordem. Canzian, a produção do país está paralisada, nós estamos com quase 12 milhões de desempregados no país. E rapidamente isso cresceu e pode continuar crescendo. A indústria está toda desestruturada, o comércio parado, os investidores externos com medo. Quer dizer, e a gente tem que também ter consciência. Eu vi hoje, estava vendo no WhatsApp, todo mundo mandando uns memes aí, de que na Austrália já é Temer, com fogos de artifício, etc. A gente tem que levar o problema a sério. Nós não é uma festa de Réveillon, não é uma posse normal de presidente da República, é um governo de emergência pós-impeachment. E isso vai precisar muito esforço e muito sacrifício, infelizmente, para colocar o país no trilho de novo.